Olá, galera. O tema da aula de hoje, né, da parte de matemática, vai ser números complexos, né? Bom, no geral, né, em todos os conteúdos que a gente estuda, né, de matemática, a gente trabalha com números reais, a não ser quando a gente começa realmente a estudar os números complexos, né? Em estudos mais avançados, a gente utiliza sim os números complexos. Mas voltado para a parte de exames e de vestibular, a gente vê, né, em todos os problemas números reais e algumas questões, né, falam-se especificamente dos números complexos. Então, antes mesmo de falar o que é um número complexo e como, né, a gente vai trabalhar com ele e as propriedades, a gente vai relembrar um pouco dos outros números, dos outros conjuntos numéricos que existem para poder depois a gente começar de fato os números complexos, ok? Então, nós já vamos começar a aula indo para a folha documento para a gente relembrar esses conjuntos, ok? Vamos lá. Então, a gente vai falar aqui de conjuntos numéricos. O primeiro conjunto, né, a ser inventado, né, na história da matemática foi o conjunto dos números naturais, que é representado pela letra N. Tá? Sempre quando a gente representa em matemática, a gente vai botar um tracinho em alguns livros, em algumas literaturas, né? Às vezes você encontra esse tracinho no meio do N, é para diferenciar mesmo do nosso alfabeto, tá? Para representar que esse N é o conjunto dos números naturais. Então você vai ver um tracinho às vezes aí do lado, ou às vezes no meio do N, assim, por exemplo. Ok? As duas formas poderiam ser escritas. O que é o conjunto dos números naturais, então? Ele começa no zero, né? E vai até o infinito. Aqui a gente só está colocando números inteiros. Depois a gente vai ter os inteiros mesmo, que vai representar pela letra Z. Então aqui é como se tivesse os inteiros positivos dos naturais, ok? E aqui, pela letra Z, a gente vai incluir também os números negativos. Então, vai de menos infinito até o infinito. Só que aqui a gente só está incluindo os números inteiros. Depois a gente vai ter, então, aqui, inteiros. Aqui, né, naturais ou inteiros positivos. Depois a gente vai ter os racionais, que a gente vai representar pela letra Q. E o que é o racional? É todo número que a gente pode colocar na forma de fração. Então, todo número que podemos colocar na forma de fração. Eu vou listar alguns deles aqui, só que aqui, né, vai ser um pouco, né, difícil a gente conseguir listar todos, né, porque a gente vai ter uma infinidade mesmo de números, não que nos outros a gente não tenha, mas uma sequência que é difícil ser estabelecida. Já vou explicar por quê. Que olha só, entre o menos 3 e o menos 2 vão ter infinitos números aqui nos racionais, tá? Eu vou ter o menos 2,9, menos 2, aí eu vou botar umas reticências aqui, vou ter o menos 2,25 e vou colocar outras reticências, menos 2 e outras reticências, menos 1, porque entre esses inteiros eu vou ter infinitos e por aí vai, entendeu? Todo número que tiver na forma decimal ou eu puder colocar na forma de fração, eu vou chamar de racional, ok? Então esses são os números racionais. E eu vou ter também depois os irracionais, que é o contrário dos racionais, né? E aí a gente vai ser o número que a gente não consegue colocar na forma de fração. A gente também vai ter infinitos deles, tá? E eu vou botar só alguns exemplos aqui dele. A gente vai ter, em geral, raízes de números primos, por exemplo, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. O número π, que é um número bastante conhecido pela gente, né? O número e. Enfim, a gente vai ter vários números, né? Em geral, as dízimas, né, não periódicas estão aqui dentro dos números irracionais, ok? E aí o que acontece? Quando a gente junta, né, esse conjunto, que esse foi o objetivo, então a gente vai ter os naturais, e eu vou fazer uma bolinha aqui. Depois a gente vai ter os inteiros, beleza?
que eu vou fazer outra bolinha aqui, que engloba os naturais, né? Depois a gente vai ter os racionais, onde os inteiros e os naturais vão estar aqui dentro deles, ok? E a gente vai ter uma outra bolinha aqui do lado, que a gente vai fazer os irracionais, que não engloba, ele está aqui do lado. Quando a gente junta os dois, a gente vai ter o conjunto dos números reais. Então agora a gente vai juntar esses dois. E esse é o conjunto R, que é o conjunto dos números reais. O que acontece? Aqui estão todos os números, basicamente, né, como eu disse, na matemática, em quase todos os conteúdos, a gente vai trabalhar com números reais. Só que no tópico da aula de hoje, a gente vai ver os números complexos. Quais números que não estaria aqui dentro dos reais? Por exemplo, se eu falar para você que quer encontrar uma raiz quadrada de menos 4, dentro dos números reais ela não existe, tá? Porque a raiz de 4, ela vai ser mais ou menos 2. Por quê? 2 vezes 2, mais 2 vezes mais 2, vai dar mais 4. E menos 2 vezes menos 2, também vai dar mais 4. Então, ou seja, aqui dentro dos números reais, a gente não encontra uma raiz possível para o menos 4. Isso é uma das formas que a gente vai ver. Então, esse número, por exemplo, aqui, ele está dentro dos números complexos, mas dentro dos reais ele não está. Então, ele não pertence a R, ok? Mas ele vai pertencer a um conjunto chamado complexos, né, dos números complexos, que a gente vai estudar na aula hoje, que vai englobar esses tipos de números, ok? Então, vamos voltar para o slide. Então, aí foi apenas uma introdução dos conjuntos, né? Antes de a gente começar a ver número complexo mesmo, né? Então, como eu disse, né? A gente trabalha com números reais, mas existem alguns casos, né, que a gente não consegue encontrar uma resposta. A gente fala que não pertence aos reais. E o que é esse não pertence aos reais? É, né? Que eles pertencem a um outro tipo de conjunto que geralmente a gente não trabalha, mas a gente vai ver aqui agora. Então, o que são os números complexos, né? Como que é a forma dele, né? A forma algébrica? Chama-se o conjunto dos números complexos e indicamos por C, tá vendo aí o tracinho, como eu falei, né? Que a gente coloca para diferenciar do nosso Roberto, o conjunto formado por elementos Z na forma Z igual a mais BI, em que A e B são números reais e I é a unidade imaginária definida como I ao quadrado é igual a menos 1. Então, ou seja, o exemplo que eu coloquei ali, por exemplo, o raiz de menos 4, beleza? Se eu elevar ele ao quadrado, aqui é como se fosse, se a gente tivesse o menos 4i ao quadrado, se tivesse 4i ao quadrado, quer dizer, 4i ao quadrado. Por quê? Porque o i, ele representa o menos 1, tá? 4i, desculpa. Vamos apagar aqui. O raiz de menos 4 é como se eu tivesse o 4i aqui. Tudo bem? Porque esse i, né, ele vai representar o quê? O raiz de menos 1, já que o i ao quadrado é o menos 1. Se i ao quadrado é igual a menos 1, o i é igual a raiz de menos 1. Então, é como se a gente tivesse 4 vezes a raiz de menos 1 ali, pensando nisso, para dar o menos 4 que está ali, e esse número está incluído dentro dos números complexos. O fato é o seguinte, né? A gente sempre vai ter uma parte real e uma parte imaginária nos números complexos, como está ali o Z, né? O A mais BI. O A, ele vai ser um real puro. Ali a gente não tem a parte imaginária. Esse I, que é o raiz de menos 1, que vai estar representando, né, essa parte imaginária. Então, eles sempre vão estar nessa forma. Só que A e B vão ser números reais, ok? E é o I que vai representar esse número imaginário, ok? Vamos lá. Na expressão Z igual a A mais BI, temos o seguinte. A mais BI é a forma algébrica de Z. A é a parte real do número complexo Z e é indicada por RE de Z. E B é a parte imaginária do número complexo Z e é indicada por IM de Z. Ok? I é a unidade imaginária em que I ao quadrado é igual a menos 1.
E é isso que a gente vai utilizar mais, tá? Porque nos interessa isso. A gente não dá para tirar o i da forma dele. A gente vai pensar que o i é o raiz de menos 1 e ele vai ficar ali. Então, quando eu elevo, se o i é igual a raiz de menos 1, com o i ao quadrado, consequentemente, vai ser o quê? Raiz de menos 1 ao quadrado. E aí, quando eu cancelar aqui, eu vou ter que o i ao quadrado é igual a menos 1, ok? Então, por isso que conseguimos fazer isso, tá? Então, a gente sempre vai ter a parte real e a parte imaginária nos números complexos. Vamos lá. No número complexo z igual a mais bi, sendo a igual a 0 e b diferente de 0, dizemos que z é imaginário puro. Se b for igual a 0, dizemos que z é um número real puro. Logo, todo número real é também um número complexo. Então, ele está querendo dizer, né, que os reais estão contidos no complexo. Naquele conjunto que a gente fez lá, né, dos naturais, dos inteiros, dos racionais, e a gente tinha os irracionais aqui do lado. Juntando os dois, a gente tinha os reais. Imaginamos agora que a gente tem um outro conjunto aqui maior, que vai ser os números complexos. Tudo bem? Então, eles vão englobar todos os números que a gente já viu antes, mas a gente vai ter outros números que serão só complexos, que não estão dentro dos reais. Então, os reais está contido nos complexos, por conta disso. Porque todos eles vão ser da forma, né, os complexos. Z igual a A mais BI. Quando A for 0, como foi dito, né, eu só vou ter o BI, ou seja, eu só vou ter a parte com I. Então, ele vai ser um imaginário puro. Mas quando B for 0, eu vou ter A mais 0 vezes I. Então, eu vou cancelar esse I e vai ficar Z igual a A. Ué, se A é real, né? Aqui eu vou ter um número real, que, consequentemente, vai ser complexo também, ok? Complexo. Vamos para um exemplo já, para a gente entender como que a gente vai trabalhar com a manipulação desses tipos de números. A gente tem o seguinte, né? Determinar x para que o número z igual a 4 mais x menos 3 vezes i seja real. Então, foi como a gente disse ali, né? A gente sempre vai ter uma parte imaginária e uma parte real. Z igual a mais bi. Para ele ser real, o que tem que acontecer? Que a gente acabou de mostrar ali. Esse b aqui, ele tem que ser igual a 0. Porque aí eu só vou ficar com a parte sem o i. Eu tenho que tirar o i, que é ele que me atrapalha. Então, o que eu faço? Quem é o b ali naquele número complexo que está ali? O b, o a é 4, né? E o b é x menos 3. Então, eu tenho que fazer que o x menos 3 tem que ser igual a 0. Então, o x tem que ser igual a 0 mais 3, que dá 3. Então, 3, né, que é um número que faz com que anule ali a parte imaginária e eu fique só com a parte real, que ele quer que o número seja só real, ok? Então, esse era o primeiro exemplo que a gente tem de números complexos. Um segundo exemplo, para quais valores de x e y o complexo z igual a x ao quadrado menos 4 mais y menos 5 vezes i será imaginário puro. Se eu quero que ele seja um imaginário puro, eu não tenho que ter a parte real. Então, z é igual a mais bi. Qual é a parte que é só real? É o a. Então, esse a aqui, né, eu tenho que tirar, ele tem que ser igual a 0 para que ele fique só um imaginário puro. E quem está no lugar, né, desse a ali? Vamos lá. X ao quadrado menos 4 tem que ser igual a 0. Eu vou passar o 4 para o outro lado. X ao quadrado tem que ser igual a 4. X tem que ser igual a mais ou menos raiz de 4. X tem que ser igual a mais ou menos 2. Esse é o valor de x. Só que vamos lá. Existe uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado aqui, né? Porque vamos supor que tudo for 0, né? 0 é um número real, né? Consequentemente, vai ser um complexo, mas ele quer que seja um imaginário puro. Então, para isso, a gente precisa garantir, né, que o número imaginário, né, não seja igual a 0, né? Que o b não seja igual a 0. Então, o y menos 5, ele tem que ser diferente de 0, senão vai anular o complexo todo. Então, y tem que ser diferente de 5. Então, qual é a resposta? O x, né, ele tem que ser igual a mais ou menos 2, ou mais 2, ou menos 2, né, porque a gente consegue anular ali, né, a parte real.
E o y tem que ser qualquer número menos o próprio 5, senão a gente anula a parte imaginária e não faz sentido para o que ele está pedindo, que ele quer um imaginário puro, ok? Então, essa é a resposta. E o terceiro exemplo, para a gente fechar esse bloco, né, e depois a gente volta com a explicação de número complexo, ele quer, de novo, que esse z aí, né, que vai ser igual a x ao quadrado menos 5x mais 6, mais x menos 3 vezes i, seja um imaginário puro de novo. A gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no anterior. O z é igual a a mais bi. Então, se eu quero um imaginário puro, o a tem que ser igual a zero. Quem é o a? X ao quadrado menos 5x mais 6 tem que ser igual a zero. E o b não pode ser zero, né? Então, x menos 3 tem que ser diferente de zero. X tem que ser diferente de 3. E agora a gente vai calcular. Como que a gente vai calcular isso daqui? Pode ser por Bhaskara, tá, galera? Se vocês estão mais familiarizados. Mas eu vou calcular por soma e produto. A soma é menos b sobre a, então vai ficar 5. E o produto é c sobre a, então vai ficar 6. Dois números que o produto dá 6 e a soma dá 5, eu posso pensar o quê? Em 3 e 2. Então, um x aqui vai ser 3 e o outro x vai ser 2, porque 3 mais 2 é 5 e 3 vezes 2 é 6. Eu tenho esses dois valores possíveis aqui que anulam a parte real. Só que eu tenho uma outra ali, né, condição. O x dele tem que ser diferente de 3. Então, a gente vai excluir esse valor aqui e a gente vai ficar somente com o outro. Então, a resposta aqui é que o x tem que ser igual a 2, porque a condição não permite, né, que o x seja 3, senão a gente vai anular a parte imaginária também. E aí a gente fecha esse bloco e a gente volta já já, né, para continuar a explicação dos números complexos. Até já!